O livro Et Homo, do Nietzsche, tem um subtítulo que é mal traduzido em português. O subtítulo do livro Et Homo é Como tornar-se aquilo que já se é. Como tornar-se aquilo que já se é. Uma aparente contradição, um aparente paradoxo aí, né? Porque você vai se tornar aquilo que você já é. Se você já é, como é que você vai se tornar? Né? Sempre aquela velha brincadeira com a lógica aristotélica e tudo, uma aparente contradição que 2026, após os estudos da psicanálise, se torna muito fácil entender o que Nietzsche está querendo dizer com tornar-se aquilo que já se é. No livro Aurora, há um aforismo de número 455 que dá uma ideia do que Nietzsche está querendo dizer com tornar-se aquilo que já se é. O livro Aurora, que diga-se de passagem, no Et Homo, Nietzsche conta que escreveu esse livro num dos momentos mais baixos de saúde da vida dele. O que é muito interessante a gente pensar. Por quê? Porque o Aurora é um dos livros mais brilhantes, no sentido de claros, solares, é um dos livros menos obscuros do Nietzsche aí. Ironicamente ou não, com o nome Aurora, né? Tem aquela epígrafe, há tantas auroras que não brilharam ainda, não é assim que é epígrafe? Isso mesmo. Supostamente tirada do Rig Veda, mas que se você folhear o Rig Veda, você não vai encontrar essa frase, há tantas auroras que não brilharam ainda. Aurora, só de curiosidade, antes da gente entrar no aforismo em questão, que é um título que o Heinrich Koselleck sugeriu ao Nietzsche. O Peter Gast, amigo, e praticamente, em certo sentido, coautor aí de alguns livros do Nietzsche, a ideia do Nietzsche era chamar o livro Aurora de O Relho do Arado. A ideia do que? O relho é aquela ferramenta de metal, hoje a gente conhece, né? Que cavuca a terra e traz a profundeza da terra à superfície. Então o livro teria essa função, que tem uma imagem psicanalística muito forte, né? O relho do arado, aquilo que tira das profundezas e traz à superfície. E o Koselleck falou, não, esse nome tá paia, vamos pôr um nome melhorzinho aí. Aí, como ele estava lendo o Rig Veda, pensou em Aurora, né? Última Aurora, primeira Aurora, eles foram pensando e brincando com vários nomes até que surgiu o nome Aurora. E o aforismo 455 desse livro Aurora, que é um aforismo bem curtinho, já dá o indício e o sinal para nós aí do que é isso, como tornar-se aquilo que já se é. Bom, antes de eu ler o aforismo aqui e partir para o Et Homo, porque o assunto na verdade é do Et Homo, não é do Aurora, percebam na verdade, né, percebam aí que você não é, você se torna, né? Eu já havia dito isso num vídeo antigo, excluído pelo YouTube, que a vida não é um descobrir a si mesmo. Não existe um, entre aspas, eu perdido aí no fundo do seu ser, no meio do nada, e que você o encontra, ele está escondido. Não. O eu é uma construção. Você se torna. Há um trabalho a ser feito. E como nós vamos ver, eu já adianto, esse trabalho não é consciente, não. Esse trabalho é inconsciente. Por quê? Vamos lá ao aforismo aqui primeiro e depois nós vamos no Et Homo. O aforismo é 455 e se chama A Primeira Natureza. O aforismo já bastante trabalhado por mim, diga-se de passagem aí, mas infelizmente os registros se perderam, né? Vamos lá. Tal como agora nos educam
adquirimos primeiro uma segunda natureza e a temos quando o mundo nos considera maduros, maiores de idade, utilizáveis. Alguns poucos são cobras o bastante para um dia desfazer-se dessa pele, quando, sob seu invólucro, sua primeira natureza tornou-se madura. Na maioria, o gérmen dela ressecou. Vocês entenderam aí? Ou seja, como tornar-se aquilo que já se é? Você já é a sua primeira natureza, como bem disse o Nietzsche aqui. Só que, ao nascer nessa sociedade moderna, contemporânea, cristã, platônica, burguesa, neurótica, ocidental, você passa por um processo de adestramento que consiste na perda da sua primeira natureza. E você ganha, ou a você é imposto, você carrega esta segunda natureza, que é, como ele diz, quando o mundo nos considera maduros, maiores de idade, utilizáveis. Você perde a sua primeira natureza em nome dessa segunda natureza, uma natureza social, uma natureza cristã, platônico, judaica, burguesa, neurótica. Você nega a si mesmo em prol de exercer uma função na coletividade. E essa função não tem apenas o sentido de você desempenhar um papel ativo, um papel prático, no sentido de você aprender a ser uma peça da engrenagem. Não é só isso, mas sim você participar do esquema da mentira para enturmar. O esquema neurótico, histérico da mentira, a mentira compartilhada, a mentira de que o ser humano é racional, de que há um sentido fora da vida para a própria vida, de que a morte é só um erro possível de ser evitado, que a natureza é distinta da moralidade humana, né? O ser humano é moral, virtuoso, racional e por isso ele consegue viver o bem, evitar o mal, né? E os fatos fisiológicos da vida como o mal, o envelhecimento, a morte, o próprio nascimento, como coisas ruins, né? Essa mentira para enturmar daqueles que não conseguem usufruir a vida como ela é, você aprende, você é adestrado a se encaixar nessa mentira, né? E é isso que ele está chamando de segunda natureza. Mas você já tem uma primeira natureza, que é aquilo que você é, que é soterrada por essa segunda natureza. A grande maioria dos seres humanos são da estirpe doente, escrava. Portanto, mal precisa de passar por um processo de adestramento. Elas já enxergam a vida dessa forma da segunda natureza que o Nietzsche está chamando. Agora, aqueles poucos que são da estirpe livre, a estirpe dos senhores, esses são massacrados pelo processo de adestramento e de adaptação à segunda natureza, que o Nietzsche está chamando assim, né? E como bem diz o Nietzsche aqui, não são todos que conseguem retornar à sua primeira natureza. Na maioria, o germen da primeira natureza já secou. Acabou. Não tem. Não tem. Mas para alguns ainda resta essa primeira natureza. E aí que é o ponto. Como é que a gente se torna aquilo que já se é? Ou para usar essa analogia facilitadora, como é que você perde a sua segunda natureza e encontra a sua primeira natureza, que já é o que você é? Vocês entenderam por que é como tornar-se aquilo que já se é? Vocês entenderam? No Ecce Homo, Nietzsche traz uma... Eu não vou dizer que é lição, mas ele descreve como isso se dá de uma forma que é... Eu nem sei dizer o que é, mas é.
É no tópico, vamos chamar de tópico, tá? 8 do Porquê Sou Tão Inteligente, que é ali o primeiro capítulo do Zaratustra. Primeiro capítulo do Et Homo, logo após o prólogo. Eu tô falando Zaratustra porque eu tô com ele na cabeça, que eu tô com a ideia de fazer um negócio aí. Aliás, retomar o Zaratustra. Essa que é a minha ideia. Antes de eu entrar no texto do Et Homo, eu faço um resumo aqui. Nietzsche tem uma percepção que é do caralho, velho, no Et Homo aqui, e ele passa. Ele vai dizer o seguinte: aquilo que a gente é irracional, é inconsciente. A segunda natureza, aludida ali no aforismo 455 da Aurora que eu li, a segunda natureza é a consciência, a racionalidade, a linguagem. Mas aquilo que realmente somos, no âmago do que somos, é inconsciente, é irracional, é inexprimível pela linguagem. Então, há um embate e uma dicotomia entre a casca de nós mesmos, a superfície, que seria a segunda natureza, que seria a racionalidade, a consciência, a linguagem, e aquilo que realmente somos, que está no âmago de nós mesmos e que é inexprimível pela linguagem, que é incalculável pela consciência, pela racionalidade. E o que ele vai dizer aqui, que é o grande pulo do gato, e nesse ponto, diga-se de passagem, é um completo afastamento à teoria psicanalítica do Freud. O Freud vai partir do avesso do que o Nietzsche está dizendo. Por quê? Vamos lembrar do Freud, que é mais fácil. Freud vai dizer que a busca da saúde fisiológica humana passa pelo resgate de conteúdos inconscientes pela consciência. Que ele vai, que é bem toscamente, né? Ele vai dizer, quando a racionalidade e a consciência humana tomam ciência dos conteúdos inconscientes que estão sendo escondidos, e ele consegue elaborar esses conteúdos inconscientes por meio da razão e da consciência, o ser humano progride na sua saúde, ele tira travas e consegue se integrar de forma melhor e sair daquele esquema mórbido, doentio, que fazia com que ele ficasse histérico, neurótico, preso às fases, fase anal, fase não sei o quê. A elaboração consciente de conteúdos inconscientes faz com que o ser humano se liberte, isso por Freud, faz com que o ser humano se liberte e consiga lidar com essas questões e agir de forma livre, porque o conteúdo inconsciente prende o ser humano em esquemas no qual ele não toma consciência do que está acontecendo. A tomada de consciência e a elaboração consciente dos problemas inconscientes fazem com que o ser humano se liberte, consiga lidar com aquilo e ir avançando na sua saúde fisiológica, né? Na saúde do corpo como um todo. Isso é o Freud. O Nietzsche, ele faz o avesso disso. O que ele vai dizer aqui? Tornar consciente elementos daquilo que se é, estraga o que se é. Porque a forma de elaboração da primeira natureza, eu vou fazer sempre essa analogia com a Aurora para ficar mais fácil. A forma de elaboração da sua primeira natureza não pode se misturar à segunda. Porque quando os métodos e meios da segunda natureza lidam com questões da primeira natureza, a primeira natureza fenece, estraga, suja. Porque a forma de se elaborar e a forma de ser no íntimo de nós mesmos é inexprimível pela linguagem, pela razão, pela consciência. Quando a razão, a linguagem e a consciência toma contato e tenta lidar com essas questões inconscientes, essas questões da profundeza do nosso ser, ela lida de forma mediocrizante. Ela mediocriza aquilo que somos, ela suja, ela limita, ela deturpa.
ela estraga. Essa é a mensagem do Nietzsche aqui no Et Homo que nós vamos ver. E interessante disso tudo é que inicialmente a minha ideia de falar sobre isso era a respeito da dicotomia escrita versus fala improvisada. E improvisada entre aspas, né? Porque para eu sentar aqui e falar essas coisas que eu falo, são assuntos que eu já li pra caralho, que eu pensei pra caralho, que eu vivi pra caralho. E toda essa vivência, pensamento, leitura, integração convergem na fala improvisada, entre aspas, né? Então, fazendo esse pequena nota de rodapé a respeito da fala improvisada, a minha ideia era falar sobre a dicotomia da escrita versus a fala improvisada, que é assunto que eu estava conversando inclusive com o Corvo. O Corvo diz ele que tentava me dizer isso, mas não sabia como se expressar direito, e que era essa a ideia que ele estava querendo dizer, que a ideia que eu vou dizer agora, que a escrita, para quem não é escritor, para quem não é artista, para quem não é gênio, porque se você for pegar um Bukowski, um Nietzsche, um Manuel de Barros, um Adélia Prado, um Graciliano Ramos, um Oswaldo França Júnior, enfim, não vou ficar elencando autores, né, artistas, filósofos aí não. Mas quando a pessoa é artista, ou filósofo, ou poeta, e ela escreve, ela consegue romper essa amarra. Mas quem não é, igual é o meu caso, eu não sou artista, não sou filósofo, não sou poeta, não sou bosta nenhuma, sou um cara comum. A escrita é limitante, porque a escrita, necessariamente, as ideias que você expressa por meio da escrita, para quem não é artista, filósofo, poeta, vocês entenderam, né? As ideias passam por um filtro racional, consciente, para escrever. A escrita exige que você coloque as ideias, os sentimentos que você vai expressar em categorias racionais, lógico-racionais. Você tem que manter a lógica, a concatenação lógica, estética, racional na escrita. Então, com isso, muito do impulso criativo, do impulso primeira natureza, se perde na escrita e que na fala é resgatado. Na fala surge. Tanto é que eu sentei aqui para falar uma coisa e de repente eu estou falando de outra. Porque aqui as ideias vão mais livres, né? Eu estava até pensando nisso, aquela questão da associação livre que tinha na psicanálise, né? Fala. Se for escrever, não funciona. Porque na escrita você para e pensa, como é que escreve aquela palavra? Como é que faz isso aqui? O filtro acontece. Na fala espontânea, não acontece. Então, eu tenho realmente que dar o braço a torcer e concordar com o Corvo aí, no seguinte sentido: a fala, para quem não é artista, que é o meu caso, não é filósofo, não é bosta nenhuma, tem mais valor do que a escrita. Porque na fala a coisa vai meio sem filtro. Tem filtro ainda, óbvio, mas o filtro da escrita é muito mais pesado que o filtro da fala. A escrita você está quieto, em silêncio, pensando na lógica da gramática, da sintase, das coisas, tudo aquilo ali se perde. Na fala se mantém. Se mantém. Não por acaso, como bem disse Adolf Hitler lá no inicinho do Minha Luta, a fala seduz. A fala movimenta as massas. A fala seduz. A fala penetra melhor do que a escrita. Então, assuntos proibidos devem ser escritos, porque não é qualquer um que pode ter contato, né, com os assuntos proibidos. Agora, assuntos de segunda natureza, aliás, de primeira natureza, para usar o exemplo do Aurora ali, né, do aforismo da Aurora, assuntos de segunda natureza, na fala, são melhor tratados. Tem que dar o braço a torcer para isso. E essa constatação me veio lendo o Et Homo, o tópico 8 do capítulo Por que sou tão inteligente? Estou atropelando as coisas, por quê? Porque eu estou fazendo a série do Et Homo, né? Tenho que gravar aí, né, os vídeos e tal, e ao invés de eu fazer o vídeo
da parte que seria a próxima, tá eu aqui atropelando e falando de coisas mais à frente. Mas fazer o quê? É o que veio, é o que emergiu para falar e é o que eu vou falar. Esse tópico, desculpa, é o tópico 9, eu estou falando 8, é mentira, é o 9. Agora que eu lembrei, o 8 é outro assunto interessante também, mas é o 9. Vamos ler o etioma, eu vou fazer uns comentários aqui, vocês vão entender a relevância desse tópico 9 para tudo que eu estou dizendo aí desde o início. Vamos lá. Neste ponto, já não há como eludir a resposta à questão de como alguém se torna o que já se é. E com isso, toco na obra máxima da arte da preservação de si mesmo, do amor de si. Olha qual é a obra máxima do amor de si mesmo, da preservação de si mesmo. Escutem aí. Pois, admitindo que a tarefa, a destinação, o destino da tarefa ultrapasse muito a medida ordinária, nenhum perigo haveria maior do que perceber-se com essa tarefa. Então veja, se você tem uma grande tarefa, uma grande missão, um grande objetivo da sua vida, aquele objetivo no qual você obedece a si mesmo, para lembrar do Zaratustra, se você tem algo a obedecer a si mesmo contra tudo e contra todos, lembremos aí um caso, né, um caso modelo, um caso limite, Giordano Bruno foi lá e morreu, pegou fogo. Era só ele falar, não, eu me enganei, eu estava equivocado, eu sou burro, vocês têm razão, estou falando só porcaria, eu retrato tudo que eu disse. Ele não teria pegado fogo, né? Teria ficado vivo, mas vivo para quê? Essa é a questão, né? Ele obedeceu a si mesmo. E olha só o que o Nietzsche está dizendo. Obedecer a si mesmo, se você tem uma tarefa na qual a sua vida se justifica nessa tarefa, não há perigo maior do que você perceber-se com essa tarefa. Por quê? O perceber está vinculado à consciência, à razão, à linguagem. O perceber está vinculado à segunda natureza. Para lembrarmos aqui do aforismo da Aurora. Então nada há mais perigoso do que assunto de primeira natureza ser tratado no modo de segunda natureza. É isso que o Nietzsche está dizendo. Há que se manter uma distância do que é adestramento social e do que é âmago do seu ser. Se você tratar um assunto do âmago do seu ser como se trata assuntos do adestramento social, você vai sujar o seu âmago e vai deixar de ter a sua potencialidade do eu. Você não vai tornar-se aquilo que já se é. Você vai deixar de ser aquilo que você já era. Vamos lá. Que alguém se torne o que é pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é. Vocês vejam, é o avesso do Freud. É o avesso. O Freud diria o contrário, que para você ser o que é preciso que você se torne consciente daquilo que você realmente é. E você precisa ver por trás como é que chama, dos conteúdos reprimidos, o que está sendo reprimido. Freud diria isso, né? Você precisa trazer a consciência ao ego, né, para usar o termo dele, ao eu, né, porque ego é a tradução inglesa, né? É ish. Você teria que trazer para o eu, para o consciente. Detalhe que que o consciente o Freud chama de eu, né? É uma concepção muito limitada essa freudiana aí, diga-se de passagem, né? Mas o Freud vai dizer, você vai ter que trazer conteúdos inconscientes para o eu, para serem elaborados de forma racional, consciente. Né? Para que aí você consiga elaborar e andar para seguir o seu caminho em vez de ficar preso. O Nietzsche está dizendo o contrário, falando que alguém se torne o que é, pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é. A suspeita faz parte da segunda natureza, a suspeita faz parte da linguagem, da razão, da consciência.
Então ele está falando, para você se tornar o que é, você não pode se tornar consciente do que você é, tem um momento certo, não é assim. Ó, desse ponto de vista, possuem sentido e valor próprios até os desacertos da vida, os momentâneos desvios e vias secundárias, os adiamentos, as, entre aspas, modéstias, a seriedade desperdiçada em tarefas que ficam além da tarefa. Por quê? Olha só que interessante isso aqui, cara. Eu vou dar um exemplo pessoal. Meu. É óbvio, né? Se é pessoal, é meu. Eu perdi 14 anos da minha vida mexendo com aspectos jurídicos. Quando moleque, 17 anos, eu fui lá estudar filosofia na universidade. No correr do curso de filosofia, interessantemente, eu li mais literatura do que filosofia, porque eu já tinha aquela repulsa pela filosofia no sentido acadêmico e no sentido cristão da palavra. Não estudei Nietzsche na faculdade. Por mais que eu tivesse lido Nietzsche, tentado ler, né, antes da faculdade, não estudei Nietzsche na faculdade. Estudei os textos que foram obrigatórios, igual eu fui monitor da disciplina de ética, que era um padre que dava aula, o padre era dono dessa disciplina aí, e lá eu li a terceira dissertação da genealogia da moral. Foi o único Nietzsche que eu li na faculdade, que eu me lembro. Único. Só li isso. E não queria seguir carreira acadêmica, que ali eu já via a bosta que era aquilo. Fui para estudar psicologia e larguei no terceiro ou no quarto período, não lembro, para ir estudar direito. Foi a maior burrice que eu fiz na minha vida. 14 anos eu perdi nesse mundo de idiotas. Idiotas. Se tem a profissão dos imbecis, são duas profissões dos imbecis. É jornalismo e direito. Eu não sei falar qual que é pior, não. Mas o direito tem uma questão que é para piorar, que é o seguinte. É o burro que acha que sabe alguma coisa. Né? Você vai estudar lá, por exemplo, teoria geral do direito penal. Né? A parte geral, que chama. Do direito penal, né, que vai ali do artigo 1 até o 120. Na minha época, pelo menos era isso, eu não sei se mudou, não. E aí você vai estudar lá, né, conceito analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é composto de conduta, elemento volitivo, não sei o quê. Elemento volitivo. Né, teoria do finalismo, que, diga-se de passagem, é uma teoria nazista, tá? O cara, que eu esqueci o nome, Hans Wessel, eu acho que chama, era lá da Alemanha nazista, mais um. Você sabia? O jurista não sabe disso, né? Carl Schmitt, que é estudado aí, né? Teoria política da Constituição, enfim, mas deixa o assunto dos nazistas, deixa para outro dia, né? Finalismo. O que é dolo? É uma ação, eu esqueci os termos, o decoreba lá, mas dolo é o quê? É uma ação finalisticamente voltada para o fim ilícito. Né? A conduta livre, consciente, voltada a causar um determinado fim, né? A um determinado resultado que é tido como ilícito. Aí você vai lá, dolo eventual, dolo direto segundo grau, não sei o quê. Mas o que é o querer? Né? Aí vai lá, o homem médio. O que é isso, homem médio? Eles não se questionam, tá nem aí, e acham que estão no auge das ciências. Né? Não vou nem entrar no mérito do aspecto sociológico da ciência jurídica, né? Do aspecto prático que a ciência jurídica traz no dia a dia das pessoas, porque tem gente que realmente acredita, que veste a capa do Batman, que está aí ajudando a sociedade, a comunidade, acredita de verdade, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito que é esdrúxulo, eu estou entrando no mérito dos fundamentos daquilo que você acredita, né? Não se questiona absolutamente nada, é raso como um pires. A realidade é profunda como um oceano. E eles tratam da profundidade de um pires e acham que estão sendo profundo e tudo mais. Perdi um tempo danado com isso. Né?
Durante um tempo eu ficava até assim arrependido, sabe? Puta que pariu, que merda que eu fiz na minha vida. Até pelas circunstâncias profissionais minhas que eu dei uma volta de 360 graus. Eu parti de um ponto, fiz uma longuíssima caminhada para voltar no mesmo ponto onde eu estava antes de caminhar, né? Mas vejam só que interessantíssimo isso que o Nietzsche está dizendo aqui. Você perder tempo com essas coisas, como eu perdi 14 anos da minha vida estudando direito, estudando para concurso, sendo advogado criminalista, sendo advogado público, deixando de ser, indo para cá, vindo para lá, estudando para ser delegado, desistindo porque levei fumo e ferro estudando para caralho, vindo e voltando. Tudo isso me preservou. Por quê? Porque vedou a minha primeira natureza, a minha natureza inconsciente, de ser tratada conscientemente. Então, aqueles elementos que são o verdadeiro eu ficaram ali germinando dentro de mim, sem interferência da minha segunda natureza. A minha segunda natureza ficou tratando de assuntos de segunda natureza. A minha missão na vida, aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente almejo, todas essas coisas ficaram escondidas, trabalhando sozinhas. É a mesma coisa da borboleta, do pintinho. A borboleta vai sair do casulo. Se você percebe que a borboleta está querendo sair do casulo, você vai lá e mete a mão para ajudar. No meter a mão para ajudar, você arranca, você machuca as asas dela, tudo. E ela vai ficar incapaz de voar. O pintinho que está lá quebrando a casquinha do ovo, você vai lá e abre a casca rapidinho. Ele sai antes da hora, não vinga. Então, o meu olhar, a minha segunda natureza, ficou voltada para essas questões idiotas e não olhou a borboletinha que ia nascer, não olhou o pintinho que ia nascer. E nisso, a borboletinha saiu do casulo, o pintinho quebrou a casca do ovo e ganhou força por si próprio, né? Você pode dizer assim, mas tem muita borboleta e muito pintinho que se não ajudar ele morre lá. Pois é, como diz o Nietzsche no Aurora ali, há muitos, o germe da primeira natureza já secou e vai secar. Agora, o germe da primeira natureza secar, ou você ir lá meter a mão e estragar, vai dar na mesma, vai morrer do mesmo jeito. Então vocês vejam, mesmo as perdas de tempo, mesmo os erros, os equívocos, o que ele está dizendo aqui? São cruciais e imprescindíveis para que você encontre a si mesmo. Porque o brotar de si mesmo se dá de forma irracional, inconsciente. Se você toma ciência consciente disso, você vai estragar o negócio. E por isso a gente vê tantos e tantos idiotas, imbecis, inteligentes. Tem gente inteligente, por incrível que pareça. É inteligente, mas não tem a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é irracional, ela é inconsciente, ela brota naturalmente. Você não pode meter a mão. Se você meter a mão, você vai estragar. Aí você vê tanta gente inteligente, imbecil, idiota, inútil, inofensiva, né? Então vocês vejam, eu vou até reler de novo aqui, ó. Desse ponto de vista, possuem sentido e valor próprios até os desacertos da vida, os momentâneos desvios e vias secundárias, os adiamentos, as modéstias, a seriedade desperdiçada em tarefas que ficam além da tarefa. Nisto se manifesta uma grande prudência, até mesmo a mais alta prudência. Quando o conhece-te a ti mesmo seria a fórmula para a destruição, esquecer-se, mal entender-se, empequenecer, estreitar, mediocrizar-se, torna-se a própria sensatez. Porque tem momentos, tem horas que você não pode conhecer a ti mesmo, cara. Por isso muitos se matam, por isso muita gente se suicida, por isso muita gente fica louca. Por quê? Porque toma consciência da sua missão na vida, do seu eu, da sua primeira natureza, e percebe que a sua primeira natureza, naquele momento, está sufocada, está impossibilitada, está impossível, né?
fazendo uma analogia bem tosca aí, você imagina um Napoleão Bonaparte, o original, né? Ou um Adolf Hitler aí, se percebendo da estatura que tinha existencial, passando fome em Viena, vendendo quadro, o caso do Hitler, ou sendo um mero estudantezinho na academia militar, igual foi o Napoleão. Se toma ciência da sua altura, do seu tamanho no momento errado, você não sai do lugar. E aí surge a arrogância, a prepotência, surge o meter os pés pelas mãos, né? Imagina o caso do Hitler aqui, né? Quase se tornou dono do mundo, quase, né? Quase se tornou dono do mundo. E estava ali passando fome, tendo que negociar quadro, pinturinha, com um dono de brechó judeu lá, né? Que passa na vida dele, tem essa história. Ali é destruição total. A flor de nós mesmos tem que brotar no momento certo. E esse momento certo não passa pela consciência, ela brota na hora que tem que ser. A consciência, a racionalidade, a linguagem é um elemento antinatural nas coisas. É um elemento realmente de fora que mete a mão e estraga. Há que se ter o momento certo, por isso é importante, como diz o Nietzsche aqui, você se perder em besteiras. Por quê? Porque aos métodos, ao modo existencial da segunda natureza, só cabe besteira. Se o assunto sério se intromete ali, ele estraga, ele perde. Porque as ferramentas do adestramento social da segunda natureza são inábeis para lidar com aquilo que nós realmente somos no âmago do nosso ser. Aquilo que nós já somos, né? O caminho para se tornar aquilo que já se é não envolve essa segunda natureza, esse adestramento social, né? Expresso moralmente, amar o próximo, viver para outros e outras coisas pode ser a medida protetora para a conservação da mais dura subjetividade. Este é o caso de exceção em que eu, contra minha regra, minha convicção, tomo o partido dos impulsos desinteressados, entre aspas. Eles aqui trabalham a serviço do amor de si, do cultivo de si. Como eu disse, por quê? Enquanto você perde tempo com essas paradas, o seu eu, o verdadeiro eu, a sua primeira natureza está ali se nutrindo, se cultivando, crescendo, até a hora que ele vai irromper de uma vez. Enquanto você está perdendo tempo, entre aspas, na verdade não é uma perda de tempo, porque a sua verdadeira natureza, seu elemento inconsciente, irracional, inconscientemente e irracionalmente, ele está ali se desenvolvendo sozinho, sem que a consciência, a racionalidade ou o adestramento social enfiem a mão lá e estrague. É um desenvolvimento selvagem, um desenvolvimento natural, que não cabe adestramento nele. É preciso manter toda a superfície da consciência, e aí ele fala que consciência é superfície, limpa de qualquer dos grandes imperativos. Cautela, inclusive, com toda palavra grande, com toda grande atitude. Representam o perigo de que o instinto se entenda cedo demais, se entenda entre aspas, cedo demais. Entretanto, segue crescendo na profundeza a ideia, entre aspas, organizadora, a destinada a dominar. Ela começa a dar ordens, lentamente conduz de volta dos desvios e vias secundárias, prepara qualidades e capacidades isoladas que um dia se mostrarão indispensáveis ao todo. Vocês entenderam? A primeira natureza vai se desenvolvendo escondida no fundo, sozinha, até que ela vai ganhando força e domina o todo pelos seus métodos, pelo seu modo, pelo seu meio.
E aí, né, o Nietzsche aqui no capítulo ele vai contando coisas da vida dele, e ele diz aqui muito interessantemente, ele sem citar, ele remonta a questão das 3 metamorfoses do Zaratustra. Né, para quem não se lembra, o camelo, que é tu deves, é o obedecer, né? O camelo é aquele que obedece e que tem a força de carregar o fardo do tu deves, que não é qualquer um que tem, né? O camelo é que tem essa força. Tu deves, ele mata no peito, põe nas costas e fala, manda que eu dou conta, eu faço. Tu deves. Aí vem o leão, que é o eu quero. Diferente do eu devo, eu quero. Eu quero. E que tem o rugido e a pata e a garra para ir atrás daquilo que quer e derrotar o dragão, né? O grande dragão em que cada escama diz um tu deves. Ou seja, eu quero, vai derrubar aí a moral, os valores vigentes e construir o seu próprio valor. Eu quero e vou e conquisto. Mas, como bem diz, e o próprio quero marca esse elemento, o eu quero é o símbolo da falta. Você quer aquilo que te falta. O que você tem, você não quer. Você quer aquilo que você não tem. Então, o eu quero marca uma posição de vazio, uma posição de ausência, de falta. Você quer porque você não tem. E aí a gente chega na terceira das 3 grandes metamorfoses, que é a criança. E qual é a marca da criança? Eu sou. A criança é, na sua inteireza. Eu sou. Eu sou. Essa é a criança. E como tornar-se aquilo que já se é? A criança é. A marca da criança é eu sou. Se você está tornando-se aquilo que você ainda não é. Você já é, mas há elementos, adestramentos, a consciência, a civilização e tudo mais que te impede de encontrar consigo mesmo, te impede de ser aquilo que você é. E aí no capítulo aqui, nesse tópico do Et Homo, Nietzsche conta algumas coisas dele, e aí ele vem relembrando essa questão do eu sou sem citar, porque olha o que ele diz. Não tenho na lembrança recordação de haver alguma vez feito esforço. Nenhum traço de luta pode ser apontado em minha vida. Sou o oposto de uma natureza heróica. Querer algo, empenhar-se por algo, ter em vista um fim, um desejo, nada disso conheço por experiência própria. Por quê? Porque aqui ele está falando, eu sou. Quem é não corre atrás de nada, porque já é. Sempre quis ser corajoso, não sei o que, quer dizer que você não é corajoso. Sempre quis ser livre, quer dizer que você não é livre. Sempre quis ser escritor, você não é escritor. O que o Nietzsche está dizendo aqui, que ele é, sempre foi. Me lembra muito Bukowski, né? O Bukowski tem vários textos, poemas, histórias, no qual ele diz sobre esse ofício de escrever. Que ele fala, né? Que se você tem que se esforçar, não sei o que, para escrever, não escreva. Se você tem que mostrar para sua mulher, para o seu pai, para sua mãe o que você escreveu, não escreva. Escrever é uma matéria difícil, não sei o que. Se para você é difícil, você não é escritor. É porque o que o Bukowski está falando, ele escreve para não enlouquecer. Ele escreve porque ele tem que escrever. Ele passava fome, comia um chocolatinho por dia que ele separava o centavinho dele lá, para ele poder ter tempo e meio de escrever. Escrevia na beirada do jornal, escrevia em papel velho, perdeu a máquina de escrever, que ele vendeu num período, ele fazia à mão os escritos para poder mandar para as revistas. Por quê? Porque para ele não era um esforço, um sacrifício, aquilo é o que ele era, o modo de existir dele era escrever. Então ele nunca almejou ser escritor, nunca se empenhou, nunca se esforçou, é o que ele é. Eu sou, é o que ele é. E aqui é o que o Nietzsche está dizendo, ele nunca se esforçou, nunca se empenhou em nada, porque é o que ele é. Se você se empenha, se você se esforça, fudeu. Por isso que tem essa fala do Nietzsche, que é tão parecida com a do Bukowski, até se confunde, né? Todo esforço é uma objeção. Por que todo esforço é uma objeção?
Porque se você está se esforçando para algo, aquele algo não é para você. Porque se fosse, ele naturalmente acontecia para você. Na nossa cultura histérica, neurótica, judaica, burguesa, que te ensina que você, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai te dar. Se você se esforçar, você consegue. Olha aqui o curso, tudo é curso, né? Curso para aprender violão, curso para aprender a pegar mulher, curso para passar em concurso, curso para não sei o quê, curso para lidar com filho. Se as coisas não acontecem naturalmente, é porque não é para você. Puxa vida, então eu não tenho aptidão em nada, eu não sou nada? É. Você não tem aptidão em nada, você não é nada. Você é da estirpe dos falhos, da estirpe dos escravos. O seu papel é trabalhar e morrer. Né? E deixar uma descendência escrava para trabalhar para o outro e morrer e trabalhar. É isso. É isso. Tem que lembrar sempre disso, né? Como diz o Nietzsche. Não é qualquer um que tem a primeira natureza, não. E muitos que têm a primeira natureza, o germe já secou. Saiba disso. Não se iluda quanto a isso. Aí o Nietzsche continua falando outras coisas e vem. Não quero em absoluto que algo se torne diferente do que é. Eu mesmo não quero tornar-me diferente. Mas assim vivi sempre. Não tive desejo algum. Alguém que, tendo completado 44 anos, pode dizer que nunca lutou por honras, por mulheres, por dinheiro, não que me houvessem faltado. E aí ele vem dizendo aqui. E é nesse sentido aí, de igual o Bukowski disse. Se você luta para ser escritor, vou fazer curso e olha só, agora eu estou no cargo público e aí quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo, eu vou sentar e vou escrever. Você não é escritor, cara. Porque quem é escritor está sentado escrevendo. Escreve na rua, escreve passando fome, escreve com dor de dente, escreve broxado, escreve metendo com a mulher, escreve. Né? O cara escreve. Quem é de pensar, pensa desde moleque, questiona desde moleque. Não precisa de ler livro, não precisa de ter aprovação, não precisa disso, daquilo. Por isso aquele poema do Bukowski, que eu não sei se chama Nem Tente, eu sei lá, diz lá, se não for para ir até o fim, nem comece. Porque só vai até o fim quem é. Quem é, é. E quem não é, faz tipo. Quem não é, não é. E nesse âmbito do Aurora, do aforismo que a gente está trabalhando, quem não é, vai de segunda natureza. Quem não é, aprende. Quem não é, aprende. Mas aquilo que é inaprendível e inensinável. Simplesmente é. Simplesmente é. Bom, são muitas implicações que tem nisso. Lembremos lá do criminoso pálido do Zaratustra, porque hoje vende-se que o seu eu é lindo, maravilhoso, é o retorno consigo mesmo, mas o que tem que se entender é, muitos, a grande maioria, o si mesmo é burro, o si mesmo é escravo, o si mesmo é ignorante, o si mesmo é criminoso. Muitos têm 1000 cobras dentro de si buscando dar o bote. Muitos. Para esses, a segunda natureza tem que ser imposta mesmo, né? Porque se ele for ao encontro da sua primeira natureza, ele é estuprador, ele é ladrão, ele é manso. A grande maioria dos seres humanos é assim, né? O cultivo feito pelo cristianismo judaico aí selecionou essa raça de chandalas, essa estirpe de seres humanos chandalas, que são a maioria, os escravos, que estão aí no nível da reza do chão, fudidos, fuleiros, que se não tiver uma imposição, eles abrem as asinhas deles medíocres e de doenças, né? Infelizmente. Mas bom, tudo isso que eu disse aqui veio de ideia, a princípio, na questão de escrita versus fala. Né? E para que eu anunciasse que realmente voltarei a fazer vídeo. E acho que até do Zaratustra. Aquele plano inicial de eu voltar no capítulo que ficou para trás e sair falando de novo. Farei isso.
Acredita? Bom, então não percam aí, né? No BitChute, no Rumble e no Spotify, nós vamos ter aí o retorno da análise do Zaratustra por meio de fala, né? E quem tiver ouvidos, escute. Quem não tiver, fica por aí mesmo.